Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 31 da série Enem por Questões. Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2019, Enem do ano passado, que exige basicamente que você saiba como calcular uma porcentagem e como relacionar porcentagem com frações, com razões de um número, tá? Uma coisa interessante aqui que a gente tem que saber para resolver é o seguinte: uma porcentagem pode ser entendida como se fosse uma razão de denominador 100. Então, quando eu falar 20%, eu estou falando 20 em 100. Por isso que chama por cento. Né? E aí, 20 em 100 é 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1/5, que, bom, eu posso transformar isso aqui que eu quiser, né? Em qualquer fração, que é a mesma coisa que 0,2, certo? Então, a porcentagem, ela é uma parte de um todo, assim como uma fração também é, certo? Então, nessa questão, basicamente, o que você tinha que saber é isso, é saber essa relação entre porcentagem e uma razão. Então, vamos lê-la, que ela é bem tranquila para a gente resolver. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto. Então, essa restituição tem que ser no mínimo 5%. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse de reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível da recompensa, desde que o gasto total não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a quanto? Então, quantos por cento do valor ela tem que dar como recompensa? E aí? Então, essa é uma questão que me fala o seguinte. Tá, o objeto ele tem um preço X. Esse aqui é o preço X do objeto. A gente já sabe que o custo com o transporte será 1/5 de X, do valor do objeto. Esse aqui é o custo com o transporte. E aí, a gente quer saber o seguinte: ela quer ofertar o maior percentual possível do valor do objeto de recompensa, mas desde que isso não ultrapasse o valor atual do objeto. Então, o valor X. Então, o máximo que ela vai poder dar de recompensa é esse restante aqui, ó, em relação ao valor total do X, porque 1/5 dele já está comprometido aqui para ser o gasto com o transporte, certo? Bom, a gente sabe que essa linha preta aqui corresponde a 100% do valor do objeto, o valor todo dele. E aí, para a gente calcular quanto por cento corresponde à linha azul, que é o que ela vai dar de recompensa, a gente primeiro tem que conhecer o quanto que esse 1/5 aqui é em relação à porcentagem do valor total desse objeto. Né? Se X é meu 100%, se X é meu preço total, 1/5 de X, 1/5 do meu preço total, são quantos por cento? Quando eu multiplicar cruzado isso aqui, na verdade eu vou chamar essa interrogação de y, sendo y a porcentagem com transporte. E o x é o preço total do meu objeto. Regra de 3, multiplico cruzado,
eu tenho que xy é igual a 100 vezes x sobre 5, que é 1/5 de x. O x está multiplicando dos dois lados da minha equação, posso simplificar. E aí eu fico com y é igual a 100 dividido por 5, que é 20. 20%, que a gente está procurando a porcentagem com o transporte. Então, a gente acabou de descobrir que 1/5 do valor de qualquer coisa corresponde a 20% do valor daquela coisa. E foi exatamente isso que a gente viu aqui, ó, quando a gente estava falando do cálculo de porcentagem. Ó. 20% de um valor é a mesma coisa que 1/5 desse valor. Então, são números iguais, só são representados de formas diferentes, mas a razão é a mesma. 20% é 20 em 100, que é 2 em 10, que é 1 em 5, que corresponde a 1/5. Então, 20% do valor do objeto já está comprometido com o seu transporte. Se ela quer ofertar o maior percentual possível dentro do valor do objeto, ou seja, sem passar dos 100%, ela pode ofertar no máximo 80% do valor do objeto. Se o objeto custar R$100, R$20 é do transporte, né? É o custo de transporte, então ela vai poder ofertar no máximo, como recompensa, R$80, que é 80% de 100. Se ela ofertar mais que isso, ela vai estar passando do valor do objeto. Então, o percentual sobre o valor do objeto que ela deverá ofertar, lembrando que ele é o máximo possível, é 80%, que corresponde à letra E. Então, é uma questão relativamente fácil, em que você tem que conhecer, para conseguir resolver, essa relação de uma porcentagem com uma fração, com uma razão. E nunca se esqueça dessa relação, tá certo? Isso é muito importante, o Enem cobra muito isso. Então, tenha sempre em mente que uma porcentagem nada mais é do que uma razão, do que uma fração. Saber essa relação, essa questão fica bem tranquila. Tem vários jeitos de resolver ela, esse é um deles, tá? Mas você poderia resolver por fração em vez de porcentagem e por aí vai. Depois transformar, não importa. Essa foi a aula de hoje, pessoal. A aula mais curta. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau.